Salmo de número 121, Cântico de Peregrinação. Quando alguém perguntou a Alexandre o Grande, o imperador macedônico, como ele podia dormir tão profundamente e tão seguro frente a tantos perigos, Alexandre respondeu que Parmênion estava vigilante. Quem era esse? Um homem, um único homem, o general do seu exército. Um outro grande rei chamado Davi tinha uma resposta bem diferente para essa pergunta. Cercado pelos perigos, Davi se voltou para Deus e disse no Salmo de número 3, eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor quem me sustém. E nesta noite eu pergunto a você, o que te faz repousar seguro? Sobre o que ou sobre quem está a sua esperança de proteção? Já pensou sobre isso no ano que se inicia? Eu penso que o Salmo de número 121 pode nos orientar quanto a essa resposta. O autor sagrado aqui nos oferece a fonte da sua esperança, a proteção do seu Deus. Em um contexto de longa e dura peregrinação, este salmo funciona como um poderoso encorajamento para os verdadeiros crentes e peregrinos de todas as épocas. Como enfrentaremos as dificuldades, os obstáculos e os desafios que certamente virão ao longo de 2020? Ou melhor dizendo, quem pode nos proteger, irmãos? O Salmo 121 nos oferece essa resposta. O Todo-Poderoso, bem presente e sempre fiel protetor de Israel. Leia comigo, Salmo de número 121. Eis o que diz a palavra infalível e inerrante do Senhor. Salmo 121. Cântico de peregrinação. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado por tudo o que foi feito até aqui. Recebe, Senhor, os cânticos que oferecemos ao Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, pelas promessas aqui cantadas. Agora queremos te pedir tua graça, Senhor, que o Senhor nos assista a fim de ouvirmos e recebermos a tua palavra com fé. Age, Senhor, no nosso coração, quebranta-nos, amolece-nos, Senhor, e nos ajuda a desfrutar de consolo, esperança e segurança nas tuas mãos. Mostra-nos a tua glória, Senhor. Fala ao nosso coração nesta noite. É o que te pedimos em Cristo Jesus e para a tua glória. Amém. Irmãos, o Salmo 121 é um hino para peregrinos. Ele faz parte do grupo de 15 salmos conhecidos como cânticos de romagem ou cânticos de peregrinação. Estes eram cantados pelo povo em um contexto, obviamente, de peregrinação, provavelmente durante o retorno do cativeiro babilônico. Estes salmos eram entoados pelo povo israelita no caminho que eles percorriam rumo ao templo em Jerusalém, a cidade do Senhor. E é preciso considerar que, para concluir essa jornada,
Os israelitas precisavam se arriscar na travessia de vales, rios, e precisavam até mesmo subir montanhas. Afinal, não existiam estradas conforme conhecemos hoje. Se tratava de uma jornada longa, dura e, por que não dizer, extremamente perigosa. Pois de dia e de noite, os perigos os cercavam de todos os lados. A pergunta é como então os peregrinos avançavam rumo a seu objetivo, apesar de tantos obstáculos e desafios? Cantando o Salmo 121. Quando o perigo, o medo e a ansiedade batiam à porta, os israelitas entoavam em alta voz a respeito da proteção paternal de Deus. Somente as verdades sobre o seu auxílio sempre fiel e sua prontidão permanente poderiam abastecer o coração do peregrino e encorajá-lo para dar continuidade à sua caminhada. Este salmo, como dito antes, funciona como um poderoso encorajamento para nós também, cristãos da Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados. Pois se de fato desejamos concluir a jornada cristã e a chegarmos a Jerusalém celestial, nós precisamos nos apropriar com fé das promessas e da proteção desse Deus. Sendo assim, pensando nisso, eu proponho o seguinte tema para a nossa meditação nesta noite: a proteção do Senhor. O que esse texto tem a nos dizer a respeito dela? Nós encontramos 3 respostas. A primeira delas se encontra nos versos 1 e 2. A proteção do Senhor, segundo esse texto, ela é relacional. Ela é relacional. O autor inaugura este salmo com as seguintes palavras. Olhe comigo mais uma vez, verso de número 1. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Prestes a iniciar a sua jornada, o salmista eleva os seus olhos para as alturas, ou melhor, para além dos montes. Eu preciso concordar com um comentarista quando ele diz que a expressão do verso inicial, os montes, ela é um tanto enigmática. Ela é um enigma. Ainda mais quando o seu significado é extremamente crucial para determinar o sentido de todo o versículo. Resumindo, nós podemos interpretar o ato do salmista olhar para os montes de 2 formas. Uma positiva e uma negativa. A positiva leva em consideração o lugar da habitação de Deus no Monte Sião, lugar de seu trono. Se você está familiarizado com o Antigo Testamento, especialmente com o livro dos Salmos, vai perceber que a figura dos montes neste livro, em sua grande maioria, está ligada aos montes de Jerusalém e ao templo do Senhor. E o que essas coisas indicam? Simples, elas indicam esperança para o povo de Israel. Elas enchiam os israelitas de esperança. Por outro lado, negativamente, o salmista pode estar olhando para os montes, temendo os perigos e as ameaças frente à sua jornada. As montanhas eram áreas pouco habitadas, sem rodovias ou passagens claras, onde ameaças como animais selvagens e salteadores eram constantes e, em algumas circunstâncias, inevitáveis. Sendo assim, o salmista se vê temeroso, antevendo os perigos e perguntando-se: de onde me vem o socorro? São opções bem prováveis. Se por um lado, os riscos eram enormes e podiam pôr um fim na sua peregrinação, por outro, a figura dos montes funcionava como um poderoso lembrete para o coração dos israelitas, isto é, o Deus de Sião é o auxílio de seu povo. É a ideia que ele introduz logo em seguida, no verso de número 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista introduz imediatamente a fonte, o alicerce de sua esperança, o Deus do pacto. O povo de Israel, como ninguém, estava familiarizado com as promessas e com a fidelidade desse Deus. Portanto, quando as ameaças e as calamidades se aproximavam, ao ponto de tentá-los a recorrerem a outros refúgios e alívios,
O salmista recorda ao seu coração a fonte inabalável de sua segurança. O eu sou, o Deus do pacto que criou todas as coisas do nada. A ajuda pela qual o peregrino tanto ansiava e necessitava viria não de meios terrenos e naturais, mas de origem sobrenatural do alto. Como bem colocou Charles Spurgeon no comentário Os Tesouros de Davi, que foi indicado no seu boletim, comentando este verso, ele diz: o Senhor que criou todas as coisas do nada está à altura de cada emergência. O céu e a terra estão à disposição daquele que os criou. Em outras palavras, irmãos, o conhecimento de Deus e de suas obras trouxe confiança e conforto para o coração deste peregrino. Pois o autor de todas as coisas, aquele que criou do nada tudo o que existe, era também o Deus pessoal deste salmista. E, consequentemente, fielmente comprometido e engajado na preservação da sua vida. Portanto, o fato do salmista conhecer a Deus implica na perda da força que os perigos tinham sobre o seu coração. É da mesma forma como você se sente. É o que acontece na sua vida. A dimensão e o poder das dificuldades na nossa vida vão variar de acordo com a forma como respondemos à seguinte pergunta: de onde me vem o socorro? Por mais que não pareça, você e eu estamos quase que diariamente respondendo a esta questão. Frente aos males da vida, às tempestades e às dificuldades, o homem está sempre correndo em direção à fonte de sua segurança. Foi o que você fez no ano que passou e é o que continuará fazendo ao longo deste ano. Por isso nós precisamos nos perguntar: onde temos ido em busca de socorro? Quando as aflições batem à sua porta, para onde você vai? É bem provável que, ao se deparar com as dificuldades desta vida, você tente silenciá-las. Silenciar as preocupações com toda sorte de prazeres que este mundo tem a oferecer. Quem sabe você, frente às tempestades, abandone a serenidade e a tranquilidade a fim de abraçar um ativismo desesperado, que procura solucionar tudo pela força do seu próprio braço. Ou então adotamos a tática de, assim que o problema chegar, nós vamos culpar e depositar a nossa insatisfação nos outros, em todos os outros ao nosso redor. Talvez você se pergunte o que isso tudo tem em comum simples. Em todos esses casos, estamos agindo como ateus incrédulos na prática. O conselho que emana deste salmo é: não procure por socorro onde os seus olhos podem ver. Por mais que existam muitas direções onde procurar, nenhuma delas há de oferecer firme consolo para o seu coração aflito e preocupado. Se a resposta para a sua pergunta, de onde me vem o socorro, for qualquer uma além de Deus, você não só não terá um ano tranquilo pela frente, bem como toda a sua vida permanecerá inquieto, inseguro e aflito frente aos vendavais. Você precisa tirar os seus olhos dos frágeis e rasos refúgios deste mundo e fazer como o salmista, levando os seus olhos para além dos montes, a fim de contemplar o verdadeiro socorro, o Senhor. O Senhor é o verdadeiro socorro, pois as pessoas não podem protegê-lo de tudo. Seu dinheiro não pode lhe garantir um futuro tranquilo, livre de dificuldades, muito menos as suas obras. Somente o Senhor é socorro e auxílio bem presente para o seu povo. Se por um lado, o conselho deste salmo é: tirem os seus olhos dos socorros deste mundo, o salmista nos diz por outro: conheçam intimamente a fonte de seu socorro, o Senhor. Olhe o exemplo desse salmista. É bem provável que no início ele estava um tanto atordoado ao considerar as circunstâncias. Logo em seguida, nós o percebemos mudando de foco, das circunstâncias para Deus.
é o que nós precisamos fazer também, irmãos. Meditar mais no Senhor do que nas circunstâncias. O que lhe tem capturado o foco? São problemas familiares, dificuldades financeiras, pecados e tentações que não deixam de lhe perseguir. Quem sabe grandes decepções. Irmãos, mantermos os nossos olhos fixos sobre os nossos problemas só há de aumentar o nosso desespero. Mas se por outro lado, como disse um autor, de quem gosto muito, Paul Tripp, se você meditar no Senhor, terá uma admiração maior da sua presença, poder, fidelidade e graça. A situação parecerá menor e você viverá com confiança maior, apesar de nada ter mudado. Afinal, a fé, ela não nega a realidade. Se de fato conhecer mais intimamente a Deus está ligado ao nosso consolo e segurança ao longo da caminhada, por onde devemos começar? E essa resposta é muito simples, irmãos, pela palavra de Deus. Você quer se sentir seguro frente aos vendavais da vida? É muito simples. Você já sabe disso, você precisa se comprometer a beber desta fonte continuamente. Você foi um cristão comprometido com a leitura bíblica em 2019? Fomos cristãos comprometidos? Porque se a sua resposta for não, você tem agora a explicação de por que em muitas situações você permaneceu inseguro e inquieto, aflito, desesperado. Pela revelação do Espírito aqui se encontra um conhecimento, as obras e as promessas de Deus. Há uma riqueza de promessas para aqueles que se aproximam com fé desta palavra. Afinal de contas, segundo o salmista, no Salmo 119, versículo 93, o Senhor nos preserva a vida por meio da sua palavra. Você quer uma resolução para este novo ano? Leia a sua Bíblia todo dia, quem sabe a leia toda. Comprometa-se a pastorear a sua casa, esposa e filhos, sob a orientação da palavra de Deus. Comprometa-se a guardar e a meditar constantemente nas promessas que nos foram dadas na palavra de Deus. E tenha certeza que você há de encontrar consolo, descanso para o seu coração preocupado. O que mais, irmãos, poderíamos nos aplicar a fazer? Cristãos que desejam conhecer mais intimamente a fonte de seu socorro, oram ao seu protetor. Os salmos foram escritos como modelos de oração. Por que não adotamos este salmo como um modelo para as nossas orações também? Ao invés de tentar dobrar as circunstâncias e quem sabe Deus, irmãos, nos comprometamos a dobrar os nossos joelhos frente ao Senhor. Se você se comprometer a interceder junto ao trono de Deus, saiba que você terá um sumo sacerdote que há de ouvir e de se compadecer de suas súplicas e de levá-las à presença de Deus. Por causa de Cristo Jesus, as nossas orações chegam ao Pai. E por causa dele, elas são atendidas para a glória de seu nome e para o bem do nosso coração. Que venhamos a nos comprometer a conhecer mais intimamente a fonte de nosso socorro, o Deus de Israel. Estamos meditando sobre a proteção do Senhor. Em primeiro lugar, vimos que esta proteção é relacional. Em segundo lugar, de acordo com os versos 3 a 6, eu posso afirmar que esta proteção é permanente e abrangente. Ela é permanente e abrangente. Logo em seguida, a partir do verso número 3, nós somos apresentados a uma riqueza de promessas e garantias. Anteriormente, de uma maneira um tanto tímida, o salmista apenas introduziu a origem de sua proteção, o Senhor que fez os céus e a terra. Aqui, ele nos oferece mais detalhes a respeito dessa proteção. Observe comigo versos 3 e 4. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Um comentarista de nome Derek Kidner, ele disse o seguinte: o resto do salmo, isto é, do verso 3 ao verso 8,
leva para um círculo de promessa que sempre se expande, de âmbitos ou esferas mais particulares para âmbitos mais gerais. No verso 3, embora em sua maioria seja tomado como uma declaração, trata-se de uma oração, ou uma espécie de pedido feito pelo salmista. Nele, o autor se apropria de pronomes como ele e você, fazendo assim menção ao compromisso pactual de Deus com o israelita em sua individualidade. Ele está se apropriando das promessas feitas por Deus de guardar e proteger os seus passos em sua oração. E perceba, irmãos, a imagem do protetor aqui, mencionada pelo salmista, é uma alusão ao cargo de sentinela, ou de guarda do Antigo Testamento, dos tempos antigos. O sentinela se posicionava no alto dos muros da cidade, que davam para além de seus limites, e ele era encarregado de vigiar os perigos em torno dela. E como é de se esperar, irmãos, o sentinela do salmista está sempre alerta, nunca desatento quanto aos riscos da peregrinação, jamais desprevenido quanto aos tropeços de seus amados. Além de mencionar a promessa individual, uma garantia pessoal ao israelita, o verso 4 trata de expandi-la, como mencionei anteriormente, do israelita em sua individualidade, para todo o povo de Israel. E no verso 4, as qualidades desse protetor, do protetor de Israel, são acentuadas. Pois este, segundo o salmista, nunca jamais tem o seu turno interrompido. Ou como disse Charles Spurgeon, nenhuma forma de inconsciência jamais se apodera dele. Nem o sono profundo, nem o sono mais leve. Nunca jamais permitirá que a casa seja invadida pelo ladrão silencioso. O sentinela do salmista está totalmente engajado no exercício de sua função e nunca tem o seu turno interrompido. Em virtude disso, o autor sagrado intercede convencido desse engajamento e da responsabilidade que Deus assumiu de preservar os seus santos em todos os aspectos da vida, protegendo-os de cair em vales profundos ou de serem destruídos repentinamente. Logo em seguida ele diz, no verso de número 5, o Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. Você notou o uso do pronome pessoal seu? Mais uma vez, o autor sagrado está assegurando bênçãos e garantias para o israelita pessoalmente. Em outras palavras, ele está dizendo que o Senhor que fez todas as coisas, o Rei da Glória, é o protetor, é o pastor pessoal de cada ovelha de seu rebanho. Ele está comprometido pessoalmente com cada uma de suas ovelhas. Ele está fielmente envolvido na responsabilidade de guardar os seus, e tão próximo dos seus santos, que é comparado pelo autor sagrado a uma sombra. Assim como a sombra nos protege do calor escaldante, o Senhor protegerá os seus fiéis frente aos perigos e ameaças que encontrarão ao longo da sua jornada. Ele continua, verso de número 6, de dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. João Calvino, comentando esse verso, disse o seguinte: a linguagem utilizada é metafórica. O frio da noite e o calor do dia denotam todo tipo de inconveniências. O sentido é muito simples, embora o povo de Deus esteja sujeito, como todos os demais, a toda sorte de infortúnios e dificuldades, o salmista nos assegura que Deus está comprometido a proteger os seus frente aos perigos conhecidos e desconhecidos. Pois, segundo ele, o sentinela de Israel nunca jamais tem o seu turno interrompido. Ele está sempre alerta. Os seus olhos estão sempre sobre as suas ovelhas. Você crê dessa forma?
Você crê que os olhos do sentinela de Israel estão sempre alertas? Enquanto alguns têm provado dessa doce verdade, desfrutado dessa segurança, desse consolo, outros têm colocado Deus assentado no banco dos réus sob suspeita. Por uma série de motivos, se sentem abandonados por Ele e esquecidos pelo Senhor no dia da necessidade. É assim que se encontra nesta noite. É assim que se encontrava ao longo do ano que se passou. Se a sua resposta é sim, o texto sagrado convida a você e a cada um de nós aqui hoje a pararmos de suspeitar do Senhor. Se de fato o texto que temos em mão é inspirado por Deus, todas as nossas suspeitas devem cair por terra diante da verdade incontestável que Ele jamais abandona o seu povo. Se as circunstâncias ao seu redor o deixam confuso e perguntando-se, Deus não de fato dormiu no volante, não perdeu o controle das coisas. A verdade bíblica deve nos levar a crer no contrário. Deus nos tem guardado apesar das tribulações e das dificuldades. É assim que crê. Eu sei, talvez tenha sido duro o ano que passou. Talvez tenha sido duro pagar as contas, ou você passou por necessidade, quem sabe lutou contra pecados e acumulou mais derrotas do que vitórias. Ou não teve as suas orações respondidas. Em todas estas coisas, somos tentados a olhar para o alto e dizer, Deus não tem olhos para mim. Contudo, irmãos, a verdade que emana deste salmo é, o sentinela tem sempre os seus olhos sobre você. Os olhos do sentinela de Israel estão sempre sobre cada um de nós hoje aqui, sua igreja. Nem por um momento sequer, por um mísero segundo, o sentinela tira os seus olhos atenciosos e fiéis de suas ovelhas. Ele nos tem guardado, apesar das tribulações e dos vendavais. Ele não está ausente, sim presente em meio às dores que tem passado. E para a glória de seu nome, por meio de seu poder, tem feito todo sofrimento e cada tribulação cooperar para o bem do seu coração. A grande verdade que consola, que abraça, é que Deus está pessoalmente envolvido com o bem de cada uma das pessoas de seu povo. Está pessoalmente envolvido, assegurando-se de que você esteja caminhando para o bem do seu coração. Não é à toa que o salmista diz, o Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo o que faz. As suspeitas para com esse Deus precisam ser abandonadas. Por outro lado, cristãos precisam ser profundamente gratos ao seu protetor. Provavelmente você já deve ter visto alguma mensagem motivacional ou de Feliz Ano Novo sobre gratidão. Quem sabe esta seja até uma de suas resoluções para este novo ano, ser mais grato. Sendo clichê ou não, meu irmão, a graça de Deus é um chamado para permanente gratidão ao Senhor. Olhe para trás, veja o caminho que percorreu para estar assentado nesses bancos hoje. Analise a sua peregrinação e responda a si mesmo, tenho visto a boa mão de Deus agindo sobre a minha vida, preservando-me, guardando-me. O peregrino se viu confiante por ver a presença permanente de Deus guiando-o em todos os seus passos. E na nova aliança, irmãos, não é diferente. Porque este protetor se fez Deus conosco por causa de Cristo. O Senhor de toda a terra está pessoalmente envolvido, como disse, com cada detalhe da sua história, guardando-o do mal, preservando-o em meio às tempestades, dando-lhes crescimento, maturidade e vitória sobre os seus pecados. Você deve o que você é, o que você possui, onde você está hoje, a graça de Deus, que tem perseverado e lhe preservado até hoje. De fato, nós não somos tão gratos como gostaríamos, muito menos tão confiantes quanto desejamos ser.
Mas como disse o apóstolo Paulo aos Filipenses, nós prosseguimos em direção ao alvo. Jamais nos esquecendo da garantia da nossa proteção ao longo da jornada. Cristo Jesus, o Filho de Deus. Porque podemos nos sentir tão seguros frente às tempestades, dificuldades, perigos e sofrimentos desta vida. Porque nós temos um Salvador que jamais tropeçou, irmãos. Embora homem como eu, como você, capaz de se compadecer das nossas dificuldades, ele jamais pecou. Enquanto eu e você somos protegidos e guardados pela mão de Deus, na cruz do Calvário, Jesus Cristo esteve desprotegido e foi esmagado por nossas transgressões e iniquidades. Para que eu e você jamais fôssemos abandonados pelo Pai, nós vemos o Filho solitário clamando em agonia no madeiro: meu Deus, por que me desamparastes? O Filho foi desamparado para que lhe fosse assegurado graça, segurança e proteção diante dele. Essas bênçãos jamais nos serão tiradas por causa de Cristo Jesus, irmãos. Em Cristo Jesus, Deus se fez nosso refúgio e nosso protetor fiel. E eu me dirijo nesta noite também às pessoas que iniciam este ano sem Jesus Cristo. Esteja ciente de que, se não receber o Evangelho, você não tem direito a nenhuma das bênçãos de guarda e proteção do Senhor. Se por um lado Deus se compromete a ser castelo forte e refúgio de seu povo, por outro, tratando-se de seus inimigos, Ele promete guerrear contra eles e destruí-los pelo fogo de sua ira. Você já iniciou 2020 meditando sobre o destino eterno de sua alma? Eu lhe convido nesta noite: arrependa-se de seus pecados, receba o Evangelho, aproxime-se com fé de Cristo Jesus, na certeza de que você terá os seus pecados perdoados e será continuamente, permanentemente e abrangentemente protegido e guardado pelo Senhor. Estamos meditando no seguinte tema: a proteção do Senhor. Vimos em primeiro lugar que ela é relacional. Em segundo, que ela é permanente e abrangente. Por fim, os versos 7 e 8 nos mostram que esta proteção é a garantia da vitória final. Na parte final deste salmo, irmãos, o autor continua a expor promessas preciosas. Estas promessas avançam para além das preocupações imediatas do salmista e passam a abarcar toda a sua existência. Leia comigo o verso de número 7. Diz o seguinte: o Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. De que tipo de mal está falando o salmista? É uma palavra bem abrangente. Ela inclui tudo e não exclui nada. Trata-se tanto do mal circunstancial e temporário, bem como do mal eterno. E além de, mais uma vez, se apropriar de uma linguagem pactual, o autor sagrado faz uso de um verbo, no futuro do presente, por 2 vezes. Perceba, no verso 7, ele repetiu o verbo protegerá. O que ele deseja indicar com isso? O fato de que o Senhor, o sentinela, Ele está no presente e estará no futuro continuamente comprometido, entregue ao trabalho de guardar o seu povo dos males. O Senhor de Israel, segundo o texto, continuará protegendo e preservando os seus sobre a sombra de suas asas, guardando-os frente aos males da vida. Essa alternância de ideias, conforme encontramos no verso 7, é característica da poesia hebraica. O ato de ser protegido do mal está interligado com o fato de ter a vida preservada. A promessa de livramento dada aqui abarca toda a existência do peregrino. Deus vai guardá-lo nos âmbitos mais urgentes e importantes, como seu destino eterno.
bem como nas demais coisas de natureza circunstancial, como dificuldades, perigos e sofrimento. Em todos os casos, o seu povo há de ser guardado. E o salmista conclui, no verso de número 8, dizendo: o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. O autor finaliza com uma promessa que não poderia ser mais apropriada para um cântico de peregrinação. Agora aqui o peregrino se vê cheio de confiança diante do fato de que Deus está trabalhando, empenhado a seu favor para a conclusão de sua jornada. Só que o sentido do verso vai para além dela, vai para além da peregrinação. E passa a abraçar toda sorte de empreendimentos e de realizações da vida, tudo. A boa mão do Senhor há de preservar e assegurar o bem dos que confiam em seu nome, em tudo quanto realizarem. Os advérbios empregados, desde agora e para sempre, denotam, mais uma vez, que essa proteção do Senhor agirá continuamente no presente, até assegurar vitória final no futuro, ou a conclusão da peregrinação dos seus santos. O protetor de Israel guardará os seus em todos os detalhes, em todos os momentos, até o fim de sua caminhada. Você se sente consolado frente a essas verdades? Quem sabe se sinta até mais otimista depois de ouvir essas promessas. Seria essa a intenção do autor sagrado? Nos fazer sair por aquelas portas mais otimistas do que entramos? Eu penso que não, irmãos. E eu concordo com Timothy Keller quando ele diz que o otimismo precisa se converter em esperança, pela seguinte razão: o otimismo deste século, deste mundo, enfraquece a nossa capacidade como seres humanos de enfrentar dificuldades e sofrimento, e não consegue levar as pessoas a sacrificar prazeres imediatos por um propósito maior. E eu acrescentaria que o otimismo deste mundo nos chama, nos convida a esperar demais dele e dos homens. A Escritura é muito clara quando diz que o mundo jaz no maligno. E, portanto, deveríamos esperar aflições, oposições e sofrimento. Portanto, todo otimismo que tem a sua origem no desenvolvimento, no progresso que temos visto neste mundo, não melhoram as coisas, não solucionam os problemas. O fato é, vivemos em um mundo caído. É por isso que esse salmo nos chama não a um frágil otimismo, mas a esperança cristã. O otimismo deste século não nos prepara para o sofrimento. Ele não vai prepará-lo para ter de enfrentar esta vida dura e dolorosa. Ser otimista não vai livrá-lo do temor da morte. Ser otimista não vai livrá-lo de ter enfermidades. Ser otimista não vai guardá-lo frente às calamidades. Você se decepcionará por depositar tanta esperança em fundamentos tão frágeis e rasos, cujos sentidos são arrancados tão rapidamente. Por outro lado, a esperança do Evangelho nos dá sensatez para considerar a situação deste mundo e encontrar vitória. Foi o que o salmista fez aqui. Ele não ignorou os problemas, ele não adotou uma atitude positiva diante do mal. Pelo contrário, ele considerou o mal, mas compreendeu que Deus o guardaria apesar das tribulações e dificuldades. É o Evangelho, meu irmão, não o otimismo deste mundo, que lhe dará esperança ao ter de enfrentar a morte, ou a perda de um ente querido, pois a Bíblia diz: a morte não é o fim do cristão. É o Evangelho e não o otimismo deste mundo que vai ensiná-lo a lidar adequadamente com o sofrimento. Pois temos um Salvador que sofreu profundamente e agora, por causa de seus sofrimentos, por causa de suas feridas, até mesmo os mais dolorosos sofrimentos servem ao nosso bem.
O Evangelho exerce impacto profundo sobre a nossa cosmovisão, sobre a nossa visão de mundo, e nos dá a resposta para os dilemas os quais tanto procuramos. É o Evangelho, não o otimismo deste século, que vai ensiná-lo a atravessar os vales e passar pelas tempestades que aparecerão nessa vida. O Evangelho de Cristo Jesus nos oferece uma esperança capaz de enfrentar qualquer coisa. Por isso, irmãos, sejamos também profundamente confiantes, não em nós mesmos, mas no nosso Deus. Se Paulo está certo, quando escreveu em Romanos 8, versículo 37, já somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, eu lhes pergunto, por que ainda vivemos com medo de tudo e de todos? Como isso deveria impactar profundamente a forma como vivemos esta vida? Eu lhes pergunto, o Evangelho tem exercido influência sobre a sua peregrinação? E sobre isso eu me lembro dos puritanos, irmãos. Em um livro chamado Santos no Mundo, o autor faz a seguinte descrição sobre aquele grupo de cristãos. Ele diz: os puritanos eram grandes almas servindo a um grande Deus. Neles, a paixão sóbria e a terna compaixão combinavam-se. Visionários e práticos, idealistas e realistas, dirigidos por objetivos e metódicos, eram grandes crentes, grandes esperançosos, grandes realizadores e grandes sofredores. Talvez a maior pergunta que façamos seja: por que de fato aqueles homens foram grandes almas? Pela influência que a vitória de Cristo Jesus exerceu sobre a sua vida e sobre o seu cristianismo. Se de fato eu e você somos livres em Cristo Jesus, somos também livres para nos dedicarmos em todas as coisas de nossa peregrinação para a glória de Deus, sem sermos dominados pelo medo. O Evangelho de Cristo nos faz evangelistas mais destemidos e menos temerosos, nos faz profissionais mais engajados com o reino de Deus e com sua glória, e menos preocupados com aprovação, com reconhecimento e com riquezas, nos faz pais e maridos mais comprometidos, engajados no pastoreio de nossa casa. A verdade é, o Evangelho, irmãos, não o otimismo deste século. Não abandonaremos as coisas daqui, sob a desculpa de sermos peregrinos. Não vamos viver com as mãos abanando. Não vamos abandonar as nossas responsabilidades sob a desculpa de que este mundo é um mundo difícil e mau. Pelo contrário, nós vamos nos engajar, fazer todas as coisas para a glória de Deus, com profunda confiança em seu cuidado, apesar das dificuldades e apesar dos males que sobrevirão às nossas vidas. E assim será, até o fim da nossa jornada. Não deixe de viver a sua vida com todas as forças para a glória de Deus, com profunda confiança no seu protetor, no seu socorro e na vitória que lhe foi dada. Mas não deixe de criar expectativas quanto à eternidade. Como mencionei anteriormente, o último verso do Salmo 121 fazia a alegria de qualquer peregrino. Afinal de contas, quem não deixaria a sua casa, alimentando no íntimo a esperança de um dia retornar em segurança? Eu tenho uma boa notícia para cada um de nós hoje aqui: a promessa de guardar a saída e a chegada é para nós também. Para cada um de nós aqui. No seu livro O Peregrino, John Bunyan escreve sobre a história de Cristão. Em certo momento, o Cristão chega à casa de Intérprete, um outro personagem da história, que lhe promete mostrar coisas grandiosas para abastecê-lo ao longo da jornada. Em um dos cômodos da casa, Cristão se depara com um retrato de um homem piedoso, que lhe chama muita atenção. E um detalhe que lhe chamou a atenção foi que os olhos daquele homem estavam continuamente, sempre voltados para o alto. Com os olhos na eternidade. Devemos trilhar 2020 da mesma forma, irmãos.
nos envolvendo, nos engajando, sem temer o mundo, sem nos esquivar sempre das dificuldades, mas ao mesmo tempo criando grandes expectativas no coração quanto ao nosso futuro eterno. Afinal de contas, em Jesus Cristo, nos foi prometido: nada há de nos separar dele, e seremos parte, estaremos com ele para todo o sempre. Nunca, jamais seremos separados do nosso Senhor. Por isso, meu irmão, você quer iniciar esta caminhada abastecido, confiante, revigorado? Ore como Jonathan Edwards orava: Senhor, grava a eternidade nos meus olhos. Nos lancemos em nossa peregrinação, ansiando pelo fim dela e pelo encontro com nosso fiel e bem presente protetor, que nos guardou desde a nossa saída e há de nos levar seguros até a chegada, até os portais do esplendor. Alexandre o Grande e Davi, o famoso rei de Israel, tinham respostas diferentes para a pergunta: como você pode dormir tão seguro? Enquanto o primeiro escorava-se em um homem, o segundo era mais sábio e mais sensato, ao depositar sobre Deus a esperança de sua proteção. Deveríamos imitar Davi, irmãos. Hoje, ao longo do ano e durante toda a nossa jornada, por causa de Cristo e de sua obra, podemos desfrutar de profunda segurança na sombra das asas de Deus. Pois o sentinela fiel nunca jamais tira o seu olhar atencioso sobre as nossas vidas. Ele está fielmente comprometido e pessoalmente envolvido com cada detalhe da sua história. Então, se os perigos aparecerem, caso as ameaças estejam diante de você e o mal tente lhe amedrontar, lembre-se, recorde ao seu coração de que o bem presente e protetor de Israel nunca, jamais há de desampará-lo e de tirar os olhos da sua vida. Se o protetor de Israel é por nós, se os seus olhos estão em nós, que ameaças devemos temer? Por que andar desesperados e preocupados? Andemos com confiança. O protetor de Israel se fez Deus conosco em Cristo Jesus. Baixe sua cabeça. Vamos pensar no que ouvimos e orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado, pois o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ó protetor fiel, sentinela do teu povo, muito obrigado pelos teus olhos estarem continuamente sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque somos pecadores, somos falhos, nós haveremos de tropeçar, mas muito obrigado, porque em meio a todos os nossos erros, fraquejos, o Senhor há de nos preservar a vida, há de nos guardar continuamente. Portanto, o Senhor nos dá arrependimento se desconfiamos do Senhor, nos ajuda a jamais suspeitarmos de novo de Ti, e alimenta em nosso coração profunda confiança no Teu nome. É o que Te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Que o Espírito do Senhor esteja aplicando esta palavra aos nossos corações. E que você saia daqui cheio de esperança no Evangelho de Cristo Jesus.